Imunobiológico. Imunobiológico são medicações que são derivadas de material humano e de animais. Portanto, nós usamos os imunobiológicos dentro da imunologia, mas também eles são usados na onco, são usados na reumato. Na reumato usa-se demais, na dermatologia também, mas dentro da imunologia nós usamos o imunobiológico para tratar algumas doenças específicas. Quais? Urticária é uma delas. Quando você tem falência terapêutica ao protocolo inicial, quando se usa 4 anti-histamínico ao dia, ou seja, dose quadruplicada de anti-histamínico de segunda geração, aí nós usamos o imunobiológico como arma, associado ainda ao anti-histamínico. E às vezes você consegue desmamar o anti-histamínico e fica só no imunobiológico, mas na maioria das vezes são associados. Além de cremes hidratantes e também são usados na dermatite atópica, naquelas dermatites assim resistentes ao tratamento com anti-histamínico, creme, hidratação profunda, mudança de hábito, né? Mudança de ambiente. Às vezes você tem um ambiente muito contaminado, um ambiente onde a pessoa trabalha ao lado de uma funilaria que mexe com tinta. Aí ela é sensível àquele cheiro, aquela pigmento que fica em fragmentação no ar. E essas mudanças de atitude ajudam no tratamento, mas às vezes não resolve. E você tem que usar imunobiológico nos casos graves, onde você tem um animal, a pessoa é sensível ao epitélio do cão, é sensível ao epitélio do gato. Aí você tira o animal do ambiente, ela continua tendo. E nesses casos extremos, onde você tem feridas, tem ressecamento, você tem esse eczema extenso da pele, você tem que usar imunobiológico. E é um sucesso, tá? Usar imunobiológico em dermatite atópica, a pele fica um pêssego. É um sucesso. Nós temos alguns casos de uso de imunobiológico em asma também. O resultado é espetacular. Existe a asma alérgica e a asma eosinofílica, a asma de várias classificações. E tem um imunobiológico para cada tipo de asma hoje. E na asma eosinofílica você usa um tipo, na asma alérgica você usa outro tipo, bloqueia a IgE. Muito bem, eu tenho uma paciente que ela tem asma leve, mas tem uma rinite muito severa. Essa criança tem 9 anos. Ela está tratando comigo há mais ou menos 12 meses, 13 meses, e tem uma rinite tão incontrolável que só foi possível o controle através do imunobiológico, do omalizumab. Assim, tem casos relatados na literatura de grande melhora, mas melhorar tão rápido quanto essa criança melhorou não está descrito na literatura. Eu tive controle absoluto 100% da rinite dela em menos de um mês. E essa criança já estava usando todo o controle de anti-histamínico de segunda geração, corticoide nasal, controle ambiental, tirou o animal do ambiente, ar-condicionado lavava toda hora. Ficou um ano sem frequentar a escola devido às faltas. Na pandemia, mais um ano sem frequentar a escola porque ficou online. Então essa criança teve um prejuízo muito grande. E nós resolvemos o problema dela 100% com imunobiológico. Um sucesso. E tem casos também, gente, que o imunobiológico funciona muito bem. Por exemplo, na conjuntivite alérgica. Conjuntivite é um tema muito complicado. Quando chega uma conjuntivite para a gente tratar no consultório, é por quê? Porque o oftalmologista já fez tudo que era possível e não resolveu o problema. Já passou por 2, 3, chegou um caso essa semana por 6 oftalmologistas. A pessoa ela vai pulando de oftalmologista em oftalmologista até ver uma solução para o seu problema. E não consegue, porque se for uma conjuntivite alérgica, ele usa o antialérgico lá no consultório dele, ele prescreve o corticoide, um imunomodulador para resolver a inflamação. E muitas vezes a pessoa volta a ter contato com o agente causador e não resolve, é aquele espicha-encolhe contínuo. E isso vai desanimando o cliente, ele vai desanimando. E quando ele chega para a gente, ele já chega cansado de passar em oftalmologista. Não é uma crítica ao oftalmo de maneira nenhuma, mas cada especialidade faz aquilo que está determinado. Na alergia, a gente descobre qual é o agente causador. E se for possível dessensibilizar, nós fazemos a dessensibilização. Muito bem, mas é muito complicado você dessensibilizar. Mesmo a gente achando o elemento, achando
o agente causador, por exemplo, lá um epitélio, um pólen, né, uma gramínea, um ácaro, a gente começa a fazer a dessensibilização. Mas o olho é um órgão muito ímpar. Por quê? Olha, você não consegue cortar uma alergia ocular tomando um anti-histamínico oral. É difícil, você tem que instilar, tem que pingar dentro da cavidade ocular, dentro do globo ocular, para que ele absorva essa instilação através de osmose transdérmica, né? Transmucosa, da mucosa ocular. E isso é difícil você também fazer a dessensibilização. Por quê? Porque demora a ocorrer a transformação, a produção de anticorpo dentro do globo ocular, né? Dentro dessa mucosa. É mais demorado do que numa rinite, mas bem mais demorado, né? do que uma resposta numa asma alérgica, do que numa rinite alérgica. A conjuntivite é muito complicado. Então, quando você começa a tratar, você já tem que explicar para o paciente que a resposta vai demorar. Acima aí de 8 meses, 10, até 12 meses para você ver uma respostinha, né? Por isso que o tratamento de dessensibilização, imunoterapia, é prolongado. A gente, quando pega um paciente com conjuntivite, já determina para ele, fala, olha, por menos de 48 meses a 60 meses, você não vai ter alta com a gente, né? Então, alguns pacientes que estão tratando já têm esse roteiro, né? Nós temos aí uns 12 pacientes tratando conjuntivite alérgica. É menos comum, claro, do que a rinite, do que a asma alérgica, do que estrófilos por mosquito, né? Aquelas picadinhas de inseto, do que alergia a epitélio de animais. É bem menos, né, a ocorrência. Mas existe. O problema é que demora a chegar para o imunologista. Tem muitas conjuntivites, né? Tem demais. Só que os oftalmologistas ainda não estão encaminhando como deveriam encaminhar. Se eu fosse oftalmologista, na segunda tentativa, terceira no máximo, eu já encaminharia. Por quê? Porque o paciente vai trocar de oftalmologista. Ele cansa, né? Assim como muitos deles vêm para o imunologista e cansam da gente. Por quê? A resposta é demorada. Então você tem que, primeiro, conquistar o coração do cliente. Explicar para ele que aquilo vai ser resolvido de uma maneira ou de outra. Se não conseguir resolver pela imunoterapia, que pode acontecer de você dessensibilizar um ácaro, mas ele tem muitos ácaros. E você dessensibiliza 3, 4 anos, 5 anos tratando, ele é alérgico a outro ácaro. Ele cansa de ficar tratando um ácaro 4 anos, mais outro sério, 2, 3 ácaros para mais 4 anos, isso cansa a criança, cansa o paciente. O que nós fazemos nessa situação? Usamos o imunobiológico e é um sucesso, porque aquela pessoa que já tem o risco de ceratocone, a córnea bicuda, né, o acunhamento da córnea, com o risco de fazer transplante de córnea, pelo ato, pela fricção de coçar, a córnea vai ficando bicuda, vai ficando cônica, né? E isso pode causar o quê? Um transplante. Nessa pessoa, nós indicamos o imunobiológico. É um sucesso o resultado, tá? Um sucesso. Então, oftalmologistas, mande para o imuno, porque tem solução. Tem outros casos, né, que a gente usa imunobiológico com bastante sucesso. Na urticária, eu já tinha comentado, né? Quando você tem falência com os antistamínicos de segunda geração, você usa o omalizumab. Na dermatite atópica, você usa o Dupixent, que é o Dupilumab. Aí você tem o Nucala lá na asma, né? Na asma eosinofílica, né? Então, mepolizumab, é isso. Então você consegue resolver essas situações com excelência. E tem outros agora, via oral, vai lançando, né? Esse mercado é muito extenso. Daqui 10 anos, 15 anos, o mercado vai ser completamente dos imunobiológicos. Hoje nós vamos em congressos médicos e, pasmem vocês, tem mais stand de imunobiológico do que de antihistamínicos, do que de antialérgicos. E creminhos eu nem vejo mais nos congressos. Stand de creme, hidratante, tá acabando, porque isso já se popularizou, né? Eles investem naquilo que querem lançar. Então, o que tem hoje no comércio imunológico, nos congressos, são estandes de imunobiológicos, que são drogas aí que serão estrondosamente usadas no futuro. Hoje o preço é muito alto,
Para vocês terem ideia, hoje um omalizumab, se você for comprar, custa R$ 3.100, R$ 3.200 a dose. E em alguns casos você usa 2 até 4 vezes ao mês o omalizumab, que é o Xolair. E o Dupilumab hoje custa R$ 11.000, 11.200, de 14 em 14 dias, numa dermatite atópica, numa conjuntivite atópica. Também você gasta isso. Onde mais a gente usa o imunobiológico, gente? Eu tenho uma experiência boa em rinocinusite crônica com polipose nasal. Olha, é um espetáculo. Aquela paciente que tem sinusite de repetição, tem intolerância por algum anti-inflamatório como AS, tem polipose nasal, rinite de repetição e já operou 1, 2, até 3 vezes, fez cirurgia com otorrino, é uma paciente que tem uma possibilidade de usar o imunobiológico e ter remissão aí em menos de um mês. Tenho 2 casos usando imunobiológico para rinocinusite crônica com polipose. Qual a medicação? A mesma que se usa lá na dermatite atópica, que é o inibidor da interleucina 4 e da interleucina 13, que é o Dupilumab. Um espetáculo resultado. É tão impressionante que a paciente chegava fanha, né, com a voz anasalada no consultório, e com o passar de um mês a voz estava normal, não tinha mais dor de cabeça, não tinha mais enxaqueca, não tinha mais coriza, e a vida dela foi transformada da água para o vinho. Hoje são só agradecimentos. Infelizmente são caros, são judicializados, alguns convênios a gente consegue liberação com um bom relatório, mas fica a dica, prescrito apenas por imunologistas, otorrinos, pessoas que trabalham com imunobiológicos, clínico geral, pediatras, pessoas que não são especializadas no assunto não podem assinar, não podem solicitar imunobiológico. Portanto, se você tiver alguma patologia das quais eu comentei agora, converse com o seu clínico, ele encaminha